Jordan Peterson tem centenas de horas de entrevistas e palestras no YouTube, mas entre tanto material disponível, pode ser difícil destilar a essência de sua filosofia de vida. E para tornar as coisas ainda mais difíceis, ele às vezes usa a linguagem abstrata. In the individual, that redemption can be manifested, let's say, and even insofar as the state is concerned, because the state's proper functioning is dependent on the proper functioning of the individual, rather than the reverse, most fundamentally. Essa é a explicação mais concisa que ouvi sobre sua filosofia de vida. Mas de forma concreta, o que isso significa? Hoje vamos analisar as coisas que você deve e não deve fazer para viver uma vida excepcional, segundo Jordan Peterson. E vou tentar simplificar isso da melhor maneira possível para que seja fácil de compreender e peço desculpas ao Jordan Peterson por isso. E no final do vídeo, vou listar algumas ações concretas que você pode tomar para desenvolver a forma como você pensa. Então, primeiro, antes de você começar, você precisa se consertar antes de querer consertar o mundo, e não o contrário. Porque muitos de nós pensamos que a vida é injusta, que a sociedade em que vivemos é injusta, e que a única maneira de progredir é mudando as coisas no nível social. Mas o Jordan Peterson diz o contrário. So, and can you even clean up your own room? No. Well, you should think about that. You should think about that. Because if you can't even clean up your own room, who the hell are you to give advice to the world? Pense nisso em termos de liderança. Se você quer liderar outras pessoas, você primeiro tem que saber como liderar a si mesmo. Deve saber se motivar, se inspirar e provar que seguir as suas estratégias realmente funciona e leva a resultados extraordinários. E nesse momento da sua vida, talvez este não seja o caso. Por isso, Jordan Peterson te dá algumas sugestões do que fazer para aprender a se liderar. Clean up your room. That's a good start. Organize your local landscape. Schedule your time. Start taking control of yourself. See if you can stop saying things you know to be lies. Eu acrescentaria cuidar da sua saúde, cuidar dos seus relacionamentos familiares, se voluntariar, meditar, avançar na sua carreira profissional, mas o princípio fundamental de consertar você mesmo é dizer a verdade. Este é o segundo princípio fundamental do Jordan Peterson. E nessa cena, ele diz que dizer a verdade é o bem maior. It's a deep idea. It's the deepest idea of the West, I would say. And it's the deepest religious idea. The idea is that there's a way to bring order into being that makes the order good, and that's to bring it into being by spoken truths. Todos nós já ouvimos que não devemos mentir, mas sempre fomos obrigados a dizer a verdade porque, entre aspas, era a coisa certa a se fazer. E talvez você tenha se sentido mal algum dia por ter sido obrigado a contar a verdade. Talvez isso tenha te impedido de alcançar o que queria, ou foi obrigado a confessar algo que te incomodou bastante. Mas o Jordan Peterson não sugere que a gente diga a verdade por essa razão, mas sim esta. If I tell the truth as carefully as I can, then whatever happens is the best that could have possibly happened in that situation, no matter how it looks. Yeah. Right. E isso pode soar como uma ideia muito maluca, porque às vezes dizer a verdade pode ter consequências terríveis e é por isso que a evitamos na hora. Mas para exemplificar, suponhamos que você tem um chefe que abusa verbalmente dos seus empregados. Dizer a verdade e confrontá-lo dizendo que é injusto pode fazer com que você seja demitido ou você pode acabar se tornando o alvo principal de punições ainda piores, o que seria terrível. Mas de acordo com a filosofia de vida de Jordan Peterson, isso ainda seria melhor do que não dizer a verdade, porque de certa forma te obriga a tomar responsabilidade pelas suas ações. E nesse caso, se você não fosse demitido, teria escolhido pedir demissão, porque não suportaria viver nessas condições. E isso ajudaria a formar sua autoestima, porque está confiando em si mesmo para resolver as coisas mesmo quando as circunstâncias financeiras são desfavoráveis. E talvez você sirva de exemplo para outras pessoas da empresa, porque se você conseguir se recuperar financeiramente em 6 meses, o seu exemplo pode motivá-los a escapar de um líder autoritário. Além disso, você irá se transformar no tipo de pessoa que é honesta apesar da sensação de medo, e isso é algo que atrai e inspira as pessoas. E talvez, quem sabe o seu chefe mude de comportamento e as coisas melhorem de uma hora para outra. O ponto é que talvez você seja incapaz de enxergar as razões pelas quais contar a verdade é melhor para si mesmo. E pode parecer uma péssima ideia, mas é inevitavelmente o melhor que você faz para você e para o mundo. E por sinal, existem várias histórias arquetípicas que explicam esse ponto. O Aladim é um exemplo perfeito disso, quando o próprio Aladim recusou dizer a verdade porque acreditava que iria perder tudo que tinha se contasse. Alright, Sparky, here's the deal. If you want to court the little lady, you gotta be a straight shooter. Do you got it? What? Tell her the truth! No way! If Jasmine found out I was really some crummy street rat, she'd laugh at me. Mas o Aladim estava equivocado. As coisas pareciam estar se saindo como ele queria por um momento, mas ao ocultar a verdade, quase destruiu o reino inteiro e arruinou seu relacionamento com a princesa.
E o Jordan Peterson explica isso perfeitamente. Se existem conflitos nos seus relacionamentos, isso é apenas o problema superficial. O problema real é que você não está sendo honesto sobre como você se sente e suas necessidades. Você não está mostrando quem você realmente é. E assim como o Aladdin, você está apenas fazendo e dizendo as coisas que você acha que os outros vão gostar. When your relationships are working, whether they're with yourself or with one or many people, if they're working to the degree that they're guided by that principle. Talvez isso te motive a falar para algum conhecido que você não gosta da maneira que está sendo tratado, ou dizer a alguém o quanto ela significa para você. Talvez signifique vencer o orgulho e ligar para um amigo que você perdeu o contato, porque manter um bom relacionamento com essa pessoa é mais importante do que fingir que não liga para ela. Em cada um desses casos, existem algumas armadilhas que você pode cair quando começar a dizer a verdade. Primeiro, você pode virar um ideólogo que não coloca em prática suas ideias no mundo real e não modifica suas ideias a partir da realidade. Acreditam que estão dizendo a verdade, mas estão apenas recusando o ponto de vista de outra pessoa. E o Jordan Peterson explica isso dessa maneira. People don't have ideas. Ideas have people. One of the things that I learned from Jung was you should figure out just exactly which ideas are possessing you, and then you should decide if those are your ideas. And the probability that they are is zero. They're not your ideas. It's hard to have your own ideas. You have to derive them from your own experience. Ele quer dizer que não importa quais sejam estas ideias, você deve testá-las no mundo real, e isso se aplica às ideias desse canal também. Em vez de concordar comigo e começar a contar a verdade sem pensar, primeiro reflita e depois experimente viver a verdade. Pratique e veja por si mesmo o que acontece, pois só assim você terá experiência em primeira mão de como isso impacta a sua autoestima e os seus relacionamentos. Segundo, talvez você saiba a verdade, mas não vive a verdade. Sabe que algo é errado, mas prefere não interferir porque sabe que isso te colocaria em risco. Agora, viver a verdade pode te dar medo, mas é exatamente o que tornou Jordan Peterson famoso. Ele arriscou ser detido e ridicularizado publicamente por defender o que acreditava ser verdade em relação à questão da identidade de gênero. Well, so what am I willing to do? Well, I think that the Ontario Human Rights Tribunal is probably obligated by their own tangled web to bring me in front of it. If they find me, I won't pay it. If they put me in jail, I'll go on a hunger strike. I'm not doing this. And that's that. I'm not using the words that other people require me to use. E obviamente, você pode mentir para si mesmo e não aceitar características suas que não te agradam. Ao fazer isso, você nega aceitar sua própria sombra. E esse é o terceiro maior erro que as pessoas cometem, por isso vamos tratá-lo como um tema único. Se você não sabe do que estou falando, sombra é um conceito desenvolvido por Carl Jung que representa os pensamentos e desejos que nós não aceitamos e optamos por ocultá-los. Jordan Peterson dá um exemplo concreto da sua sombra nessa próxima cena. Me of like sicking my internet trolls on the poor hapless journalist, and I thought this was the dark part of me, right? That's the shadow part. Thought if I wanted to sick my internet trolls on Channel 4, then there'd be nothing but broken windows and riots. And then there's a little part of me that thinks, wouldn't that be fun? Esse é o diabinho no seu ombro, aquela voz na sua cabeça que quer que você perca o controle, busque a vingança e minta. E se você não aceitar que essa voz existe, ela irá te controlar sem você perceber, talvez agindo de forma passiva-agressiva ou manipulando as pessoas de forma sutil. As pessoas que não aceitam sua sombra causam sofrimento às outras pessoas de formas tão sutis que são difíceis de detectar. Oh my God, I love your skirt. Where did you get it? It was my mom's in the 80s. Vintage. So adorable. Thanks. That is the ugliest effing skirt I've ever seen. A Regina George é um exemplo perfeito de vilã, mas no filme Meninas Malvadas, a personagem principal, Cade, é a que tem mais dificuldades com sua sombra. No começo, ela tem boas intenções, quer acabar com as injustiças e dar às pessoas ruins o que elas merecem. Mas o fato dela não conseguir admitir o quanto ela deseja ser popular e que no fundo ela é muito parecida com a vilã Regina George, ela começa a agir como a vilã sem se dar conta. I couldn't invite you. I had to pretend to be plastic. Buddy, you're not pretending anymore. You're plastic. Cold, shiny, hard plastic. You know what? You're the one who made me like this so you could use me for your 8th grade revenge. God, see, at least me and Regina George know we're mean. You try to act like you're so innocent. Like, Oh, I used to live in Africa with all the little birdies and the little monkeys. so why are you still messing with Regina, Katie? I'll tell you why. Because you are a mean girl. Só depois de reconhecer os seus desejos vaidosos que ela consegue superá-los. E isso se aplica a todos nós. Pensa na pessoa que você mais odeia, ou que costuma te irritar facilmente, especialmente se for da sua família. Pode soar estranho, mas é muito provável que o que te faz não gostar dessa pessoa é na realidade uma característica sua.
A solução, portanto, não é negar que você possui essas mesmas características, pois afinal você estaria sendo controlado pelo que está negando sem perceber. A solução é assumir sua sombra e permitir que ela te torne uma pessoa mais forte. É assim que você se torna mais assertivo. E você percebe isso no Jordan Peterson, quando ele se mostra severo com outras pessoas. Ele é geralmente muito educado e calmo, mas quando sente que alguém passou dos limites, ele assume uma postura crítica incrivelmente persuasiva. The market sets the damn game. It's like And the market is dominated by men. no, So it's what I'm not. It's asking you- not. The market is dominated by women. They make 80% of the consumer decisions. That's not the case What? at all. If you E depois ele não fica irritado ou ressentido, porque sua sombra já faz parte de quem ele é. Nos seus discursos, ele fala que a sombra tem o poder de ferir as pessoas, mas acha importante aceitar esse lado seu como parte de quem você é. Por exemplo, os seus medos, seus erros, sua sexualidade e, às vezes, sua própria felicidade. Você deve entender que ter amor próprio é assumir e aceitar todas as suas características. Então, para resumir, primeiro, você deve se consertar antes de querer consertar o mundo. Segundo, dizer a verdade ao invés de mentir para evitar a realidade. E terceiro, assumir sua sombra para que ela não te controle sem você notar. E fazer tudo isso não vai garantir que você irá viver uma vida excepcional, mas irá te ajudar a construir sua verdadeira identidade. E quanto mais você praticar esses 3 pontos, mais honesto e íntegro você se tornará. E é exatamente o que o mundo precisa que você seja. The answer to the problem of humanity is the integrity of the individual. That's the answer. E aqui vão alguns conselhos para que você possa implementar esses 3 pontos hoje. As dicas que vou dar são bem simples e é claro que você pode fazer mais do que eu vou te propor agora. Número 1. Faça aquilo que mais te dá medo de fazer. Ter uma conversa séria com alguém, conversar com alguém sobre algo que está te incomodando, falar para aquela pessoa que está te tratando mal que ela deve parar ou dizer o que você realmente está sentindo. Viva as consequências de dizer a verdade e haja de acordo com ela. E seja cauteloso quando agir dessa forma. Espero que os vídeos desse canal tenham te guiado para isso. E o melhor conselho que eu posso te dar agora é você fazer aquilo que veio à cabeça